Agora eu vou chamar o jornalista Cláudio Teran. Ele chega aqui no Ponto de Vista trazendo o destaque do Entendendo a Notícia. Confira. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Crime e Castigo. Tem livro famoso com esse nome. E aí, a gente vai falar do quê? Olha, vamos começar por Daniel Alves, um dos jogadores de futebol mais famosos do futebol brasileiro. Lateral direito da seleção em Copas importantes. Um jogador do Barcelona, aquele que parecia no topo do mundo, entre os melhores e os milionários e os bem-sucedidos do futebol. Daniel Alves é um sujeito casado e mesmo assim, lá na Espanha, num determinado momento da vida dele, ele foi para um bar. Lá no bar ele pegou uma mulher à força, estuprou e achou que ia ficar por isso mesmo. Tanto que ele continuou tocando a vida sem parecer ter nenhum trauma em relação a esse episódio, o que é sinal de que não havia arrependimento na essência dele. O fato é que Daniel Alves foi pego porque não imaginava, nem imaginou nunca, que as viagens seguidas à Espanha, de onde é originária sua esposa, fossem lhe causar o que causaram, ou seja, simplesmente ele foi detido, pegou uma cadeia, está preso e não conseguiu sair de modo nenhum. Nesse período, Daniel Alves fez de tudo para se libertar. Ofereceu dinheiro para a vítima e deu mais de 5 versões, todas elas contraditórias em relação ao caso. E aí, o Tribunal da Espanha o condenou a 4 anos e 6 meses de detenção. Detalhe, tem imagens que são muito contundentes em mostrar os gestos de Daniel Alves. Ele nunca tinha visto essa mulher antes. Simplesmente deu uma tara, vamos dizer assim, para usar uma linguagem nossa, e ele atacou a vítima. Depois, só não se tem o que ele fez lá dentro do banheiro com ela, porque, obviamente, não existe câmera dentro de banheiro, mas a palavra da vítima foi considerada, foi levada em conta pelo tribunal de júri, que somou também as contradições do Daniel em relação a esse caso, e ele foi condenado. Lembram que o Brasil tem outro estuprador do futebol, Robinho? Robinho é um homem que não pode sair do Brasil. Ele está proibido, porque se ele pisar na Itália, acontece com ele a mesma coisa que Daniel Alves, com o detalhe de que o Robinho pegou 9 anos de detenção em regime fechado, a revelia, por um caso muito parecido com esse de estupro. Essa condenação é até leve para o Daniel Alves, porque dentro de 2 anos e meio ele deve migrar para o regime semiaberto de acordo com a legislação da Espanha. Mas ainda assim, é para os brios do Daniel uma paulada que sepulta a carreira dele como jogador, que tisna em definitivo a imagem dele, porque daqui para frente, doravante, Daniel Alves não será lembrado como lateral direito da seleção, como um dos líderes da seleção, mas como um estuprador. Será que se fosse no Brasil, esse caso teria o mesmo desfecho? Pois é, o Robinho está solto aqui no Brasil, tendo cometido crime na Itália, porque acha que aqui nunca vai dar nada para ele. Quantos são as ocorrências de danos que são cometidos por famosos contra pessoas comuns, e há no Brasil logo de cara esse desequilíbrio, ou seja, o poderoso pode tudo e eu que não tenho nada estou lascado. Não é assim? Ainda mais quando são crimes íntimos, como é o caso, por exemplo, de uma violência sexual. Então, foi sim uma vitória das mulheres e uma vitória do não, ou seja, quando a mulher disser que não quer, o homem precisa compreender, o homem precisa respeitar. Acabou para o Daniel. Ele pode recorrer ainda? Pode, mas a imagem dele está manchada.
Já que falamos de crime e castigo, o Bolsonaro era para estar depondo na Polícia Federal nesta quinta-feira, mas ele não quer ir. A defesa dele esperneou o diabo, dizendo que não teve acesso aos autos do processo. É mentira. Eles tiveram acesso a todo o processo, menos as partes sigilosas, que ainda estão sob investigação, e isso não pode ser mostrado para réu nenhum, para investigado nenhum, em processos judiciais. Bolsonaro se diz inocente, mas não tem peito para ir à Polícia Federal, ou seja, fez o possível para não ir, ameaçando também ficar em silêncio na hora das perguntas dos delegados. Mas por que ele afinal não é inocente? O que o Bolsonaro quer, mais uma vez, de novo e persistentemente, é usar esse caso para fazer proselitismo político. E agora o plano é usar a praça pública, lá em São Paulo, onde o governador é do lado dele, para atacar os inimigos, se fazer de vítima e culpar quem? O Lula, o PT, o comunismo? Mas vamos lá, o Mauro Cid é petista, que foi quem o dedurou e está entregando todas as coisas, todos os podres do período em que ele foi presidente, inclusive a tentativa de golpe de Estado. E aquelas pessoas todas que foram pilhadas falando em vídeos, em WhatsApp, em áudios, em textos, aquelas pessoas são comunistas, petistas? Não, todas são seguidoras fiéis do ex-presidente. E o que eles dizem é que o incrimina como líder de uma tentativa de golpe de Estado. E a tentativa de golpe de Estado é crime previsto na Constituição Federal e uma condenação final por essa tentativa dá em cadeia. Bolsonaro, ao que parece, vai se aproximando cada vez mais do dia do encontro com as grades. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.